Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Preço da soja sobe na Bolsa de Chicago. Maior disponibilidade interna de soja tem pressionado os valores do milho em muitas regiões. Sistema Campo Limpo retirou mais de 44 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas do meio ambiente. Situação para a carne bovina é de vendas ruins, embora os movimentos de baixa sejam menos intensos no varejo do que no atacado. Senar está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em agronegócio. Das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, 12 tiveram recuos nos preços da arroba do boi gordo. O agronegócio está começando. O preço da soja na Bolsa de Cereais de Chicago registrou alta de 4,25 cents de dólar. Isso no contrato de março deste ano, cuja referência é muito boa para o Brasil, fechando em 9,8 dólares por bushel. Isso dá algo em torno de 21 dólares e 70 centes por saca. As exportações norte-americanas desta última semana também se mostraram em volume e ritmo acelerado, com o recorde para o período de 1.240.000 toneladas de contratos vendidos de soja. As atuais estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, de 58 milhões de toneladas de soja exportada em 2017 e 2018, parecem razoável com a atual campanha de venda norte-americana. Já na América do Sul, o cenário climático ainda traz pontos de preocupações. A falta de chuvas intensas e generalizadas na Argentina é o principal fator do radar especulativo. No entanto, ainda não há nenhum contexto de calamidade climática para a safra argentina. A maior disponibilidade interna de soja tem pressionado os valores do milho em muitas regiões, acompanhadas pelo CPEA nos últimos dias. A queda está atrelada ao início da colheita no sul do Brasil e aos estoques atuais, considerados altos. No centro-oeste, a dificuldade de colheita da soja tem prejudicado o semeio da segunda safra de milho e no Paraná podem ocorrer atrasos diante do cultivo mais tardio da oleaginosa no ano passado. Especificamente no mercado paulista, as cotações caíram com força nos primeiros dias da semana, quando o maior número de vendedores estava ativo. No entanto, desde a semana passada, vendedores, produtores voltaram a diminuir a oferta de milho. Dos dias 12 a 19 de janeiro, o indicador do milho Exalc BMF Bovespa, lá em Campinas, em São Paulo, recuou 1,4%, batendo na casa dos R$ 32,00 por saca de 60 quilos. Com total engajamento de todos os elos da cadeia agrícola produtiva, o sistema Campo Limpo possibilitou agora no ano passado a correta destinação para pouco mais de 44 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Em 15 anos de atuação, o sistema Campo Limpo já retirou mais de 450 mil toneladas do material. No Brasil, 94% das embalagens plásticas primárias são destinadas de forma ambientalmente correta, contribuindo com a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Mato Grosso foi o estado que encaminhou corretamente a maior quantidade de embalagens vazias de defensivos agrícolas no ano passado, 23% do total. Segundo vem o Paraná, com 13%, e Rio Grande do Sul e São Paulo contribuíram com cerca de 10% cada um. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos para hoje alguns municípios com chuvas isoladas, muitas nuvens com períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Para outros municípios teremos tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios. São Miguel do Araguaia, 31 a máxima e 22 a mínima.
Minasul 33 a máxima e 24 a mínima, Posse 32 a máxima e 23 a mínima, Aruanã 32 a máxima e 23 a mínima, Cabeceiras 28 a máxima e 21 a mínima, Itaberaí 29 a máxima e 22 a mínima, Cristalina 26 a máxima e 18 a mínima, Mineiros 28 a máxima e 20 a mínima e Rio Verde 28 a máxima e 22 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que a situação para a carne bovina é de vendas ruins, embora os movimentos de baixa sejam menos intensos no varejo do que no atacado. Senar está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em agronegócio. E das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, 12 tiveram recuos no preço da arroba do boi gordo. Nós voltamos já. A situação é de vendas ruins. Embora os movimentos de baixa sejam menos intensos no varejo do que no atacado, como vinha ocorrendo no ano passado em relação à carne bovina. E a cotação da carne bovina nas gôndolas dos açougues e supermercados paulistas está 0,4% maior que há um ano, embora possa parecer um comportamento desalinhado com o que se vê nas indústrias. Essa alta não chega a compensar a inflação do período. Se as vendas estivessem boas, é claro que seria imposto o reajuste necessário. O que alivia um pouco o mercado varejista é a possibilidade maior de trabalhar com estoques mais justos, alinhados à demanda. A situação é de vendas ruins, embora os movimentos de baixa sejam menos intensos no varejo do que no mercado atacadista, como vinha ocorrendo no ano passado. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em agronegócio na modalidade semipresencial, com a oferta de 3.020 vagas, totalmente gratuito. O curso de 2 anos é oferecido em parceria com os Ministérios da Educação e também da Agricultura. O processo de seleção será online, por meio de análise curricular. O curso técnico em agronegócio é reconhecido pelo MEC e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. Tem carga de 1.230 horas divididas em 80% à distância e 20% com aulas presenciais. Isso no polo indicado pelo candidato aprovado. Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente, visto que o sistema aceita somente uma inscrição por CPF. E as inscrições vão até o dia 9 de fevereiro pelo site http://etec.senar.org.br/. E para maiores informações, entre em contato gratuitamente pelo telefone 0800 642 0999 ou pelo e-mail etec@senar.org.br. No fechamento da semana, o cenário foi de um viés baixista. Das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, 12 tiveram recuos no preço da arroba. Em São Paulo, o boi gordo ficou cotado em R$ 146,00 a arroba à vista, livre de fundo rural, queda de 0,7% no fechamento da terceira semana em janeiro. Os frigoríficos que, em sua maioria, conseguiram alongar as escalas de abate da semana próxima, aproveitaram essa situação e lançaram preços abaixo da referência para testar o mercado. A maior desvalorização na comparação semanal ficou por conta do estado do Tocantins e também de Minas Gerais, estados onde a arroba caiu 3% no Tocantins e 2,8% em Minas Gerais. A demanda fraca é o principal fator que colabora com esse cenário. E depois do intervalo, você vai ver que o Brasil é um dos maiores do mundo no setor de biocombustíveis. O Ministério da Agricultura autorizou a redução da dose da vacina contra a fitosa de 5 para 2 mililitros. E o Conselho Nacional de Recursos Hídricos definiu procedimentos pela cobrança da água de recursos hídricos de domínio da União. Nós voltamos já. Um
Um levantamento divulgado agora pelo portal Biofood Digest, um dos maiores do mundo do setor de biocombustíveis, mostra que o Brasil é o país que mais adiciona combustíveis renováveis, como o etanol e o biodiesel, aos fósseis, como gasolina. Conforme determinado pelo Ministério da Agricultura desde 2015, o nível de etanol anidro na gasolina comum é de 27%, o que faz do Brasil o campeão nesse uso. O país vizinho, o Paraguai, é o segundo na lista com 25% de mistura. Isso representa 10 pontos percentuais a mais do que o permitido nos Estados Unidos, que é de 15% e é o terceiro colocado. A lista é seguida por Argentina, que mistura 12%, Uruguai mistura 10%, Colômbia 10%, Bolívia mistura 10%, Peru mistura 7,8%, Panamá mistura 10%, Jamaica 10%, Costa Rica mistura 7%, o Chile mistura 5% de etanol à gasolina, o México mistura 5,8% e o Canadá mistura 5%. O etanol é um produto barato, produzido em larga escala, é sustentável, é o único combustível líquido capaz de emitir até 90% menos CO2 em relação à gasolina. A adição de etanol à gasolina é uma forma eficiente para reduzir a dependência dos derivados de petróleo. Por isso que o projeto de lei 7.863 do ano passado prevê metas de redução de emissão de gases pelos combustíveis, o que inclui a adição de etanol anidro à gasolina em, no mínimo, 30% até 2020 e 40% até 2022. Segundo o estudo da Biofood Digest, a Argentina e o Paraguai pretendem anunciar o plano E26, ou seja, o uso de 26% de biocombustível. O México também vai avaliar, passando de 5,8% para 10%, o nível de mistura em parte de seus estados. Além dos países americanos, outras 52 nações da Europa, Ásia, Oceania e África também pretendem adotar políticas de mistura. A Instrução Normativa número 11 do Ministério da Agricultura, publicada já no Diário Oficial, autorizou a redução da dose da vacina contra a fitosa de 5 para 2 ml. Um dos principais objetivos na mudança da vacina será a injeção de menor volume de óleo mineral, com consequente redução de reações locais. Alguns países, como Argentina, Uruguai e Bolívia, já adotam essa prática com resultados satisfatórios, tanto em relação à diminuição às reações, quanto na preservação da potência da vacina. O componente oleoso, que tem a finalidade de promover imunidade mais longa, é também um dos principais responsáveis pela indução de reações do tipo alérgica no local da aplicação. Considerando a não ocorrência de focos da doença no Brasil desde 2005 e a tendência de suspensão gradativa da vacinação, a área técnica do Ministério da Agricultura concluiu não haver necessidade de utilização de vacinas que induzam resposta rápida, mas que assegurem a manutenção de resposta longa. Dessa forma, também foi alterada a avaliação da potência de cada partida de vacina de 28 para 56 dias pós-vacinação, para as vacinas já registradas. O governo aprovou um novo regulamento para a produção, controle de qualidade e comercialização de vacinas contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos no Brasil, em um conjunto de regras que deve valer da campanha oficial de vacinação de maio de 2019. E depois do intervalo, vamos falar sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que definiu procedimentos pela cobrança de água de recursos hídricos de domínio da União. É um minutinho só, eu volto já. Foi aprovada agora em dezembro a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que define procedimentos para atualização dos valores cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Um instrumento estabelecido pela Política Nacional de Recursos Hídricos, da Lei 9.433 de 1997,
A cobrança, quando instituída, é aplicada aos usuários que fazem algum tipo de uso da água, como irrigação, saneamento, indústria, geração de energia, entre outros. Até o dia 31 de janeiro, os usuários que pretendem utilizar a água de domínio da União devem fazer uma declaração com o pedido para a quantidade do recurso que deve ser utilizado. O documento deve ser apresentado à ANA, Agência Nacional de Águas, para que o órgão consiga monitorar o uso da água federal. E, de acordo com a ANA, os usuários regularizados devem encaminhar uma outorga com os dados. O documento deve conter os parâmetros de velocidade do fluxo, vazão, nível ou volume de água que a empresa deve utilizar ao longo do ano. Portanto, quem utilizar água de qualquer curso hídrico terá de pagar para a União. Agora é lei. As revisões para cima da safra brasileira de soja, a queda do dólar em relação ao real e o início da colheita 2017-2018 estão pressionando para baixo os preços do farelo de soja no mercado interno na primeira quinzena de janeiro. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, a tonelada do farelo de soja ficou cotada, em média, R$ 1.095, sem o frete. Houve queda de 1,6% em relação a dezembro último. E na comparação com janeiro do ano passado, o farelo de soja está custando 10% menos este ano. Em curto e médio prazos, a expectativa é de preços mais frouxos para o grão e farelo, em função da maior disponibilidade com a colheita em andamento e aumento do esmagamento no país. De qualquer forma, atenção às condições climáticas no Brasil e na Argentina, atenção à demanda mundial aquecida e ao câmbio, que são fatores que podem pontualmente interferir no mercado nesse período de safra. Os pecuaristas que venderem gado ou que venderam gado para a JBS nas 2 primeiras semanas de janeiro deste ano, com recolhimento de 2,3% sobre a receita bruta da comercialização para o Fundo Rural, receberão de volta a diferença da nova alíquota de 1,5%, conforme o texto da Lei 13.606 de 2018, que foi promulgada agora no último dia 9 de janeiro. O comunicado da JBS fará efeito para mais de 4.000 pecuaristas que comercializaram animais entre os dias 2 e 9 deste mês. Até então não tinha sido sancionada a lei, então a alíquota era de 2,3% sobre todas as operações de compras realizadas a partir do dia 2, o primeiro dia útil do ano, até o dia 9. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: o mundo é um livro e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.